entender a multidisciplinaridade da ciência cognitiva e ainda compreender a importância da ciência cognitiva para a evolução da IA, da inteligência artificial, e para a compreensão do funcionamento da mente. O que o robô faz bem hoje, né? O que ele poderá fazer no futuro? Hoje você vê que o robô realmente... aquela ideia que você tinha lá em 1950, de que em questão de 10 anos você ia ter máquinas superando a inteligência humana, realmente não se confirmou. Tem uma diferença entre robótica e inteligência artificial. Claro que tem uma interseção forte aí. Claro que tem robôs que usam inteligência, tem sistemas, né, softwares que usam inteligência e não necessariamente são em robôs. Em resumo, um algoritmo inteligente já consegue realizar muitas coisas melhores do que o ser humano, mas, abre um mas grandão aí, com muitas ponderações. Em tarefas muito específicas, né? Exato. Exatamente. O que é senso comum? O ser humano tem limitações físicas, limitações de visão, de audição, de locomoção ágil. Só que as máquinas podem não ter isso no futuro bem próximo, mas o ser humano, com todas as suas limitações, tem algo que a máquina talvez não tenha. Essa curiosidade e aceitação das coisas. E aí, apesar das limitações do ser humano, as máquinas podem nunca ter o que de melhor o ser humano possui. Isso como você disse antes, é uma conversa filosófica que pode render muito pano para manga, né? Então nós já temos a capacidade de adaptação em máquinas para, é lógico, para situações bem específicas, para coisas bem restritas, bem delimitadas, né? Então, é uma das principais capacidades do ser humano, a capacidade de se adaptar. Puxando o senso comum, a gente, né, o ser humano, ele já tem implícito, né, alguns conhecimentos, digamos assim, universais, que até a gente realiza a maioria das vezes, ou todas as vezes, sem pensar muito, né? Por exemplo, a gente sabe que tem que comer na mesa com o prato, atravessar uma rua, já vê a distância do carro, nem calcula a distância do carro, velocidade, nada disso, e já atravessa. Quer dizer, a gente tem alguns conhecimentos, digamos assim, implícito, não sei, mas que a gente adquire com a interação, não é isso? Exato. E aí, esse conhecimento comum, que é o senso comum, né? Então, claro que a explicação de senso comum vai mais tempo, né? Uma filosofia aí, um conceito mais amplo, mas que o ser humano realiza coisas muito simples, muito bem, né? Como arrumar a cama, lavar a louça, tudo rapidamente. Passar roupa, entre outras coisas que a gente realiza no dia a dia, várias outras tarefas. Né? São coisas que são óbvias, né? Você sabe que um barbante esticado serve para puxar algo, mas não vai servir para empurrar alguma coisa. Né? Um carrinho de brinquedo, a criança já sabe que ele vai andar no sentido das rodas, não no sentido lateral. O senso comum, né? A gente passa a observar e se espelhar. E aí acaba reforçando e vira natural. É um reflexo da própria sociedade em que você está inserido. E aí vem um outro desafio, como o Marco falou, que é o futebol de robôs. E esse futebol de robôs traz muitos outros desafios. O desafio de hardware, né? Hoje em dia, já vimos na aula passada como é que estão os robôs, consegue correr. Claro que dá para evoluir mais. E de software, né? Quando a gente fala software, talvez nossos alunos não tenham noção, mas isso envolve a visão computacional, né? Que num jogo, com as regras do futebol humano, ele vai ter que o robô se orientar, saber o que é a torcida, saber o que é o gramado, o que é a linha de campo. Onde fica o gol, onde fica a bola. Onde estão os companheiros. Quem são os companheiros, os adversários. Você identificar onde está a bola, o que é a bola, né? Então, assim... O grau de complexidade aumenta muito. Enquanto no tabuleiro de xadrez você tem um ambiente restrito e totalmente controlado, no futebol de robôs já o ambiente não é controlado. O xadrez é estático, né? É estático. É um movimento, aí o outro para. Estático e movimentos previsíveis. Previsíveis. No futebol não. Outro detalhezinho que também torna a complexidade do futebol bem superior, a manipulação no xadrez é direta. O que você manda fazer, acontece. A manipulação no futebol de robô é indireta. Você controla o robô, a bola não, mas o seu objetivo é levar a bola ao gol. Lembrando que aí no meio tem interferência, né? O vento, ou a bola bater no montinho da grama. Então, assim, realmente é muito mais complicado. Né? É interessante comentar também o seguinte: o ser humano,
ele vai para esse jogo. Hoje ele já vai para o jogo sem estar dopado e sem nenhuma característica extra colocada no corpo dele? Sem nenhuma prótese, sem nenhuma algo que possa melhorar seu desempenho? A gente diz que já os atletas são os seres humanos melhorados para uma determinada tarefa. E cada vez mais, cada né? vez mais. Cada vez mais a robótica pode ajudar isso. E a gente entra então em algo chamado, que a gente pode chamar de homem biônico. Bom, então, como a gente tinha falado, né, já tem, na verdade, a gente já está no momento em que já começa a se inserir no ser humano características artificiais e até algumas de robótica, né? E computacional para auxiliar o ser humano. Eu acho que é interessante você atentar para o seguinte, algumas décadas atrás, você fazer uma cirurgia plástica era uma coisa específica para quê? Para pessoas que sofriam queimaduras graves. A cirurgia plástica surgiu para esse tipo de coisa, para corrigir graves defeitos em caso de queimadura ou acidentes, né? E terminou vindo para onde? Terminou caindo em moda. Chegou no momento que ela evoluiu tanto, se tornou uma coisa, digamos, entre aspas, assim, tão segura de ser realizada, que muita gente quer fazer cirurgia plástica para melhorar o quê? A aparência. Imagine daqui a algumas décadas, quando você tiver toda essa tecnologia, que já está bem avançada até, digamos, em termos de próteses para pessoas deficientes, né? Próteses inteligentes, que conseguem acompanhar com mais perfeição o movimento da pessoa e tudo. Pense daqui a uns anos, quando essa tecnologia estiver bem avançada, quando essas próteses forem, digamos, idênticas às partes do corpo humano, que você não consiga diferenciar, digamos, um braço mecânico, né, com a textura da pele e tudo, de um braço natural humano, com a vantagem de que ele vai ser muito mais rápido, muito mais forte. Então, dá para fazer um paralelo ali. Não é tão difícil imaginar que daqui a 10, 20 anos o ser humano vai querer começar a trocar partes do seu corpo por partes mais perfeitas, mais fortes, mais rápidas.